Esperar o pessoal entrar para a gente dar início ao nosso bate-papo de hoje, para falar de um assunto muito legal, muito interessante. Só aguardar aqui a nossa convidada. Vamos lá. Esperar. Um abraço aí para minha mãe, Dona Thaís, o meu querido Doutor Leonardo Reis, o Léo Gaúcho. Um grande abraço. Entrou agora a nossa convidada e a gente já vai convidá-la para entrar. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Renan? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, tudo certo? Tudo certo também, que gostoso estar aqui com você. Muito bom, muito bom. E a gente se conhece há um bom tempo, mas faz tempo que a gente não se fala, né? Bem, isso E faz quanto? Nem sei quantos anos faz, mas olha, faz tempo. faz muito tempo, faz muito tempo. Mas eu queria te agradecer já, Andréia, desde já por aceitar esse convite, né, para que a gente possa conversar sobre um assunto tão importante, tão relevante, que nada mais é do que o protagonismo da mulher nos dias atuais. Às vezes as pessoas acham que é um assunto batido, mas eu acredito que cada vez mais à tona a gente tem que discutir, porque é importante. Eu ainda acredito que exista muita dificuldade da mulher, né, no meio do mercado de trabalho, na política, né? Então eu acho que é importante a gente discutir. Eu acho que até um homem estar conversando com isso é importante, até para dar esse moral, né? Que as mulheres precisam sempre, né? Porque eu acho que elas são protagonistas da nossa vida, né? O homem tem que agradecer pela mulher, né? Porque ela é a protagonista e isso não estou falando aqui para, né, da moral, não, é de coração, porque é fato, a mulher faz a diferença. Mas, antes de a gente iniciar, eu vou apresentar brevemente a Andréia, ela que é advogada, né? Além de advogada, ela é mãe e idealizadora do projeto Mulheres que Fazem Floripa. Andréia, te apresenta para quem não te conhece ainda, e depois, na sequência, pode falar desse projeto, né, que muitas pessoas estão curiosas. Tá. Primeiro agradecer, Renan, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada de verdade. E acho que não poderia ter um nome melhor, né, para bate-papo do bem, porque acho que traduz muito quem tu é como pessoa, né? Porque é isso que tu é do bem e quem te conhece sabe, não tem outra coisa para te definir, é isso mesmo. E, Obrigado. bom, eu sou a Andréa, sou advogada, sou mãe da Martina, que hoje fez 2 anos, completou 2 anos Opa, hoje. parabéns, então, coisa linda. Agora ela Saúde. já tá no soninho dela, aproveitou bem o dia. E sou idealizadora do Mulheres que Fazem Floripa, que eu vou falar um pouquinho mais, foi um projeto um movimento que surgiu aí durante a pandemia. E é isso, agradecer o convite, Renan. E como tu falou, queria destacar que justamente isso que tu falou, que gostoso e que legal um homem convidando para a gente falar sobre isso, né? Sobre o protagonismo da mulher, é super importante, porque eu acho que essas lutas, assim, por igualdade de oportunidades, de direitos, não tem que ser só das mulheres, né? É da sociedade toda, né? Todas as lutas, né? Ou que seja de outras de minorias, né? Não tem que ser só das minorias, eu acho que tem que ser da sociedade inteira, né? Assim a gente fortalece a nossa democracia. Então, obrigada em nome das mulheres aí também por esse convite. Legal, Andréia. Tá, então me fala um pouco mais desse projeto que tu iniciou, né? Mulheres que Fazem Floripa. Me chamou muito a atenção o nome do projeto. E eu vejo que esse projeto já tem em outras cidades, né? Conta um pouco de onde surgiu, qual o propósito do Mulheres que Fazem Floripa. Tá. Ele surgiu durante a pandemia, né? E eu tô em alguns grupos de WhatsApp de mães. E durante a pandemia, essas mães começaram a divulgar os seus produtos e seus serviços ali nesses grupos de WhatsApp e pedindo ajuda, ó, ajudem a divulgar, né? Tá difícil, eu tive que me reinventar, o meu marido perdeu o emprego,
ou eu perdi o emprego, estou recomeçando, tive que mudar meu produto, meu serviço. E elas pedindo, ai, ajudem a divulgar, divulguem para quem vocês conhecem e tal. E aí eu percebi que tinha algumas... justamente um produto até que eu estava procurando um presente na semana anterior e não tinha encontrado, que eu queria uma coisa diferenciada, um artesanato, assim, eu não queria dar um presente, né, dessas lojas, assim, tradicionais, digamos assim. E aí a moça postou o que eu estava procurando e que eu não tinha encontrado. E eu falei, nossa, alguém tá tão perto de mim, tá no mesmo grupo de WhatsApp que eu, e mora aqui no meu bairro, e eu não sabia que ela fazia esse trabalho incrível, né? E eu pensei, vou pensar em alguma forma de conectar, de dar visibilidade para isso, para a gente conseguir formar uma rede e tal. E aí eu conversei um pouco com a minha irmã, conversei um pouco com uma outra amiga minha, que também tem uns movimentos assim de mulheres. E aí nisso nasceu o Mulheres que Fazem Floripa. E nem imaginei que pudesse ter essa repercussão tão grande, tão rápida que teve, né? Acho que eu não estava nem preparada, porque é um trabalho hoje voluntário meu, né? Digamos assim, não é meu ganha-pão, assim. Então eu tenho outros afazeres e tem muita coisa que eu ainda quero colocar em prática, mas eu ainda não consegui por conta disso, né? Eu também sou mãe, estou o dia inteiro com a minha filha, eu também sou advogada. Então, assim, paralelo a tudo isso, tem Mulheres que Fazem Floripa, então, que deu uma repercussão muito grande, cresceu muito rápido. E aí tem muita coisa ainda que eu quero colocar e que ainda estou ajustando aí, mas vai sair, uma hora vai sair. Bom, e tu falasse que teve uma repercussão. Antes disso, eu vou perguntar, pessoal, como é que tá o áudio nosso, como é que tá a nossa imagem, tá boa? Só para que a gente não tenha problema durante a transmissão. E hoje em dia a internet está bem complicada, né? A gente tem bastante problema com a internet. Mas eu vou seguindo. E aí depois a gente, se tiver algum problema, daí a gente tenta dar uma ajustada. Mas eu estava te questionando que tu falasse que o projeto começou a dar um retorno muito rápido, tu não esperava que viesse tão rápido. E como é que foi a procura e o que tu mais encontrou, assim? São pessoas de diversos, né, segmentos? Ou é uma coisa muito de um objetivo só? Como é que foi esse início? Não, diversos segmentos, tudo que tu imaginar tem lá. Então tem a adestradora de cães, tem a maquiadora, tem a pediatra, tem a médica, tem a diarista, tem a que faz artesanato, tem todos os segmentos. Isso é muito legal, porque tem uma variedade muito grande, né? E foi assim, começou aos pouquinhos e as pessoas foram se divulgando. E tem hoje pessoas ali, seguidoras da página, que não são empreendedoras, não tem nada divulgado ali, mas entram todo dia na página para ver o que entrou ali e para consumir essas mulheres. Então isso é legal, né? Criar essa cultura assim de antes de, sei lá, de procurar numa loja, alguma coisa assim, né? De procurar ali primeiro para justamente fortalecer, incentivar, né, essas mulheres que muitas vezes ali, às vezes o único sustento da família pode vir dali, né, nessa situação que a gente está, que é tão difícil. Então isso foi muito legal e criou muitas conexões entre as mulheres também. Tem mulheres lá de dentro que já fizeram negócios entre elas de parcerias, assim, né? Então uma fornece uma coisa, outra junta. Então muito legal, assim, o retorno que a gente tem realmente é fantástico, assim. Acaba se tornando uma rede, né? Um puxa o outro, porque tu tem um negócio, às vezes, que casa com um outro profissional, e às vezes acaba nascendo uma parceria, né? E eu acho que essa união das mulheres é fundamental para que o negócio desenvolva. É mais ou menos isso? Isso, e é muito, muito legal, porque teve mulheres que vieram falar comigo que disseram, eu estava desistindo do meu negócio, né? Poxa, eu estava desanimada, isso me deu um gás. E às vezes a gente vê até que é uma questão de autoestima, que quando elas veem as fotos delas ali, porque tem muitas delas que não têm intimidade com rede social e que às vezes não sabem nem fazer uma arte, né? Eu também não sou boa em fazer arte, isso daí quem faz até não sou eu, que faz aquelas artes ali. Então, quando elas veem assim, elas falam, nossa, ficou lindo, ficou maravilhoso. E tu vê, assim, que até a questão de autoestima, assim, elas se sentem valorizadas, assim, sabe? E é muito fantástico isso, porque é uma coisa tão pequena, né? Se tu for parar para pensar, e que tem um resultado, assim, tão legal, assim, na vida das pessoas, um impacto tão grande, né? Então, isso é muito legal, assim, o retorno é muito bom. E tem mulheres ali que eu já fiz amizade, que eu vou levar pro resto da vida.
já conheci histórias incríveis, já me inspirei em muitas mulheres e vejo que outras mulheres se inspiraram no movimento e vêm falar comigo. Tenho Garotas que Fazem, que é lá de Portugal, que ela veio falar comigo. Ela, eu vi o teu projeto, muito legal. E, nossa, é muito legal essa troca de experiência, né? Eu não vejo assim como concorrência ou qualquer coisa do tipo. Assim como eu me inspiro em alguns projetos, em alguns movimentos, tem pessoas também que se inspiram no Mulheres que Fazem Floripa. Eu acho isso fantástico. Quanto mais pessoas se inspirarem, melhor. Com certeza, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Andréia? Isso aí eu digo que é fundamental em todos os aspectos. Até a questão, puxando um gancho, as pessoas no início, quando o Uber apareceu aqui, né, em todo o Brasil, falaram, mas estão tomando o lugar dos taxistas. Não, pelo contrário, eu acho que foi um momento dos taxistas se reinventarem também, né, para se qualificarem. Então, às vezes, tu olha um profissional do teu lado, vamos dizer, especificamente na mulher, ela está com uma loja de acessórios, e ela olha a concorrência e ela pode pegar coisas positivas. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E a gente tem hoje as mídias, as redes sociais, para que a gente possa usufruir da melhor forma. Então, eu acho que espaço tem, né, André? É bem isso. E tem aquele ditado que diz, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado, né? E é muito isso. Tem a Marcela do Floripa com Filhos, que tinha uma época que eu fazia o cadastro manualmente, que elas mandavam para mim por direct e tal. E eu entrei no Floripa com Filhos, porque ela tinha me mandado um direct, e eu vi que tinha um formulário do Google ali, que ela cadastrava ali os estabelecimentos e tal, com um formulário do Google. Então eu fui perguntar, como é que funciona e tal. E aí entrei no dela, olhei as perguntas e eu falei, olha, eu vou trazer isso para cá pro meu, porque, não sei, eu não sabia que isso existia dela. Não, claro. Então, assim, eu também fui aperfeiçoando o movimento, inspirada em outros movimentos, né? E, nossa, todas as pessoas que eu falei ou que falaram comigo, a gente teve uma troca muito legal. Nunca teve nenhum tipo de hostilidade, digamos assim, sabe? Foi realmente, assim, muito legal por conta disso, assim, tu sentir que era recíproco, essa coisa de querer crescer junto, de querer melhorar junto, sabe? Sim, com certeza. Vamos falar com o pessoal também um pouquinho. A Ana Carolina, ela falou que network, relacionamentos, né? É um momento de network mesmo, relacionamentos. Esse eu acho que é um dos pontos, né? A nossa amiga, a Dani Palermo, grande, querida amiga nossa, a Dani, eu acho que ela está em Porto Alegre ainda, é isso? Tá. Legal, legal. Mas, André, falando agora, bom, tem a mulher tem ali o seu negócio, está empreendendo, a mulher, de fato, ela é criativa. Eu acho que o diferencial da mulher é a questão da criatividade, mas o negócio não anda. O que tu acha que acontece? A forma de tu apresentar o teu trabalho? O que tu acha que é a maior dificuldade que a mulher, não digo só a mulher, né, o homem, enfim, que está no seu negócio? O que tu vê a dificuldade que ela sente? Na tua experiência que tu está tendo com essas empreendedoras? Eu acho que agora o desafio maior para todo mundo, porque eu acho que essa pandemia, né, pegou assim todo mundo de surpresa, então eu acho que realmente, falando desse momento agora, né, essa questão eu tenho muitas mulheres ali que são mães, então essa questão de estar com os filhos em casa, e muitas vezes eram negócios que não eram online, eram presenciais, e agora tem que se transformar para online. E às vezes a pessoa não tem intimidade com rede social ou não tem tempo, porque a gente sabe que demanda tempo, né? Tu fazer ali um Instagram bonito, assim, né? Que chame, que cative. Então isso tudo também demanda tempo. E eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade, assim. Sim. E vendo em Florianópolis, né, a nossa cidade, a nossa linda capital, como é que tu vê esse cenário do empreendedorismo, né? A gente vê também a gente é privilegiado porque tem a área da tecnologia, dos startups. Como é que tu está vendo o cenário de Florianópolis em relação a toda essa movimentação? A prefeitura lançou agora um programa bem interessante, né?
Floripa Simples, que eu não sei como é que está funcionando porque eu não testei, né? Eu estou assim baseada pelo que foi divulgado pela própria prefeitura, né? Então acho que realmente foi um avanço bem grande, se isso está efetivamente funcionando, né? Que é aquela questão que as empresas de baixa complexidade estão sendo abertas em 4 horas e as de média complexidade em até 10 dias, né? E segundo o que eles falaram, está funcionando, e eu achei que realmente foi um avanço incrível, porque né, chegar a demorar às vezes mais de 60 dias tu conseguir abrir um CNPJ. Então eu acho que realmente foi um avanço bem grande. Agora tem que ver aquela questão, porque eu sei que quando depende de alvará, às vezes a coisa emperra e os empresários ficam ali dependendo desse alvará, e é uma coisa que acaba sendo dificultando bastante, assim. Então, eu não sei como é que está agora com essa questão do Floripa Simples. Realmente deu uma agilizada também, porque eu acho que um dos maiores para abrir empresa aqui em Floripa era essa questão dos estabelecimentos que precisam de alvará sanitário, alguns alvarás específicos, assim, que dava uma travada grande. Que é um principal ponto que eu, pelo menos, sempre percebi, não só em Florianópolis, mas nas principais cidades, é a questão da burocracia, né? Porque a gente está num mundo tão avançado, né? E a coisa parece que não desenvolve. Então, acho que falta mais um trabalho nesse sentido, né? De facilitar, principalmente o pequeno, né? O pequeno empresário que está abrindo seu negócio. E a gente tem tanta gente com potencial, né, na cidade, as mulheres aí fazendo um trabalho brilhante. Eu tenho algumas conhecidas que têm lojas virtuais, trabalho com a questão também da cultura. Então, olha, o fácil tem, só falta a questão de facilitar. Né? Mas, André, eu A fiz algum... burocracia... Eu não sei, eu tô sentindo um eco no meu. Quando eu vou falar, eu sinto um eco. Não sei se está tendo para vocês também. Para mim não tá tendo eco, mas tá falhando um pouquinho às vezes quando tu fala. Tá, eu vou tentar falar mais pausado. Eu não sei se é a internet. Eu vou perguntar para o pessoal se está travando a minha fala, porque eu não percebo se está travando ou não. Eu acho que está travando um pouco, sim. Eu não sei se eu... Agora tá bom? O Rafael Chiran disse que aqui tá bom. A minha mãe está falando que está falhando um pouco. Agora, eu não sei se eu tiro o meu Wi-Fi e deixo no 4G. Não sei se está certo. Bom, Tenta. eu vou Tenta tentar. trocar. Vai dar... Vamos ver se voltou. Acho que agora deu. Voltou. Uhum. Então, vamos tentar continuar. Então, aqui eu botei no 4G, eu vou confiar no meu 4G. Tá. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver, fala mais um pouquinho, daí eu te digo se melhorou ou piorou. Tá, eu vou falar de um ponto, Andréia, que eu levantei para a nossa conversa. Tá bom agora? Parece que tá. Bom, falaram que ficou bom ali a mulheres que fazem sampa. Mas vamos lá, para a gente não perder tempo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, as mulheres ainda ganhavam 20,5% a menos do que os homens. Quando falamos sobre cargos de chefia ou de destaque em hierarquias corporativas, esse número é ainda mais desolador. Apenas 5% dessas vagas pertencem às mulheres. Vamos lá. O que se deve a isso, na tua opinião, André, na experiência que tu está tendo? É a nossa sociedade ainda, né? Muito machista, ainda tem essas barreiras aí que a gente precisa trabalhar muito ainda, eu acho, para melhorar isso, né? É difícil porque, assim,
no mercado de trabalho tradicional, a gente encontra essas dificuldades, né? De ser mais escolarizado e ganhar menos, e de ter menos acesso a esses cargos aí de gestão, né, de diretoria. E aí também, depois, quando vem a maternidade, a gente não consegue se... Piora tudo, né? Agora, eu que estou ouvindo um eco agora. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. E aí, quando vem a questão da maternidade mais ainda, a gente não consegue se conciliar as coisas, porque realmente é inflexível. A maioria das empresas, pelo menos, são inflexíveis quanto a algumas questões, né? Então, aí muitas mulheres acabam migrando para o empreendedorismo, para o mundo do empreendedorismo, e aí chega nesse mundo, também temos muita desigualdade. As mulheres são melhores pagadoras, mas têm menos acesso a empréstimos e a taxa de juros cobrada delas é maior. Então, assim, a gente vem para o mundo do empreendedorismo e também aqui a gente encontra dificuldades para ter acesso ao crédito, né? E pagar taxa de juros maiores, mesmo sendo melhores pagadoras, tendo um índice de inadimplência mais baixo. Então, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, talvez, sei lá, de campanhas de conscientização ou de novas regras, de novas leis, né? Porque ainda falta muito. A gente já melhorou bastante coisa, já avançou muita coisa, mas ainda falta bastante. Muito interessante que a Mulheres que Fazem Sampa colocou. Ela botou no Mulheres que Fazem, nós temos muitos exemplos de mulheres que começaram a empreender após a maternidade. Então, pode até ter um dado, enfim, mas é interessante. É um dado bem grande, e aí eu vou até me usar como exemplo. Bom, eu trabalhava 7 anos numa empresa, né, e gostava de trabalhar lá, 5 minutos da minha casa, então eu ia trabalhar a pé. E aí chegou um momento ali em janeiro desse ano que eu já não estava mais conseguindo... Eu só vou... Eu tô ouvindo um eco aqui, eu vou tentar desligar aqui o computador, só um pouquinho. Deixa eu ver se é isso. De repente melhora. E aí chegou em janeiro desse ano, eu não estava conseguindo... Eu já não estava satisfeita, não estava feliz, porque eu deixava minha filha às 8 horas da manhã, antes, às 7h30, porque 8 horas eu já tinha que estar trabalhando, e eu pegava ela às 6 da tarde. Então, assim, ela passava 10 horas por dia na escola, né? E aquilo estava me matando, assim. E o que eu falo dentre outras coisas que eu passei quando amamentava e tem que voltar ao trabalho, né? Dentre outras dificuldades, as empresas são muito inflexíveis ainda, porque talvez se tivesse uma possibilidade de negociar uma carga horária menor, né? Reduzir a jornada, reduzir o salário proporcionalmente, trabalhar 6 horas, talvez eu ainda estivesse na empresa. E aí, qual que é o custo dessa empresa de perder um funcionário que está lá há 7 anos para contratar outro funcionário, outra funcionária, que talvez daqui 2 anos também vai ser mãe e, de repente, não vai se adequar mais, vai pedir para sair. Então, assim, eu acho que falta muito também das empresas, da sociedade como um todo, ter essa visão, sabe? De não ser tão inflexível, de entender algumas questões, assim, da maternidade, né? E a gente ainda não tem isso aqui ainda, é muito difícil, são poucas empresas. Bom, tu tocou num ponto que eu ia chegar, que eu acho fundamental. Se eu tivesse, né, dentro vamos dizer, se fosse um parlamentar, eu lutaria muito por essa causa, que é a questão da licença maternidade, né? Em relação ao pós, né? Ela está no licença maternidade, que hoje, né, a lei é de 120 dias, né? Uhum. Tá bom o áudio? É que parece que eu estou tendo o retorno aqui. Tá bom, né? Tá. Hoje a lei licença maternidade é 120 dias. Existe um projeto que é a PEC 158 de 2019 e tenta ampliar, né, essa licença maternidade para 180 dias. Né? Então as mães teriam mais tempo com o seu filho, né? E eu vejo muitas mães falando que tem a dificuldade no retorno do trabalho. Mães que, inclusive, recebem um preconceito,
né? Ah, porque ficou um tempo fora, tá totalmente, não está adaptado novamente ao emprego, e acontece muitas demissões. A minha esposa me contou alguns casos que aconteceram, que teve, né, já no onde ela trabalhou, e a gente vê esse preconceito das empresas, né? E geralmente as empresas são homens na chefia. Isso me incomoda bastante, porque eu acho que é um momento primordial entre a mãe e o filho. Eu já acho que a licença maternidade para o homem, muito pouco, com 5 dias. Eu não estou dizendo que o homem tem que ter um tempão, não, mas eu acho que não é só a mãe que tem o filho. O pai também tem que acompanhar. Isso é fundamental. Eu acho que esse tipo de trabalho de projetos que tem que ser colocado no Congresso Nacional precisa ser colocado à tona, porque eu vejo muitas mães com essa dificuldade. Ela tá trabalhando não sei quanto tempo numa empresa e acaba sendo, né, deixada de lado por ter sido mãe. Como assim? Isso, o que tu acha disso, Andréia? Para eu parar de falar um pouquinho. Eu vou dar alguns exemplos aqui clássicos, assim, alguns que eu passei e outros que eu presenciei. Bom, em entrevista de emprego, é clássico perguntar para a mãe que tem filho, isso eu já vi, quando teu filho fica doente, com quem que tu vai deixar ele, né? Em entrevista de homem, eu nunca vi perguntar isso. Nunca vi. E aqui eu já vi, e daí as mulheres têm que se explicar. Não, minha mãe mora aqui, quando fica doente fica com a minha mãe e tal, né? Então, isso acontece muito, né? Bom, a questão da licença maternidade, um exemplo clássico, né? Porque é óbvio que a gente precisa dos maridos e os filhos precisam dos pais. Por exemplo, eu fiz cesárea, e aí demora um tempo para conseguir se recuperar. E eu tinha o retorno no meu médico após a cesárea, não lembro quantos dias exatamente, mas meu marido estava trabalhando. Eu não podia dirigir. Então, minha mãe teve que me levar no médico, ficar com a minha filha enquanto eu era consultada, né? Porque eu tenho que deitar na maca, o médico tem que me analisar, enfim, ver como é que estão os pontos. Então, assim, se tu não tem uma rede de apoio, como é que tu faz isso também, né? Como é que tu vai no médico, como é que tu vai no retorno, como é que tu vai, sabe? E além disso, claro, o filho também precisa do pai, a mãe também tá precisando do pai, mas, gente, a nossa licença paternidade é inacreditável, né? A nossa licença maternidade também. E aí acontece muito, por exemplo, tu falou da licença maternidade de 120 dias, aí a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente amamente até os 6 meses exclusivamente a amamentação, né? Mas aí tu já voltou ao trabalho. E aí tu tem 2 intervalos de meia hora por dia para tu amamentar teu filho. Ou seja, tu tem que ir até em casa em meia hora, amamentar teu filho e voltar pro trabalho. Ou tu pode sair 1 hora mais cedo. Isso até a criança completar 6 meses, né? Depois já não tem mais. Então, assim, eu optava por sair 1 hora mais cedo. Mas é claro que minha filha não ficava todo esse tempo sem mamar. Eu moro perto de casa, então assim, eu tinha a possibilidade de que minha mãe levava minha filha até em casa até o trabalho, eu descia, amamentava onde dava, né? Ou na rua, ou no carro, enfim, onde dava. Só que às vezes o bebê é muito pequeno, às vezes o bebê, né, não está acostumado com aquele barulho, né? Enfim. E eu ainda tinha essas facilidades de ter uma rede de apoio, de morar perto de casa. Às vezes eu dizia assim, eu vou ali embaixo comprar um lanche, e eu pegava o patinete e vinha em casa para amamentar minha filha, para voltar. E aí tu não tem local para tirar teu leite, né? Teu peito tá cheio de leite. E aí às vezes tu extrai no banheiro, porque tu não tem outra alternativa, né? Teu leite já tá vazando. E aí aquele leite que tu extrai no banheiro, obviamente tu vai descartar, né? Porque não é o local apropriado. Então, assim, são tantas questões que realmente trabalhar e ser mãe na sociedade que a gente vive hoje em dia, não é fácil. É e aí verdade. eu vou dar um dado, quando a gente retorna de licença maternidade, é muito engraçado, porque parece que os holofotes estão sobre você para saber se você vai produzir a mesma coisa que você produzia antes, né? E aí, se tu falta um dia, teu filho tá doente e tal, adaptação do colégio, enfim, aí parece que já começa, tá vendo? Depois que teve filho, não é mais a mesma. E aí tem pesquisas que mostram que os homens faltam muito mais ao trabalho, porque ficam mais doentes,
do que as mulheres e do que as mães. Mas parece que quando tu falta para levar um filho no médico porque o filho tá doente, parece que aquilo tem um impacto muito maior, entendeu? Porque tá todo mundo, parece, tipo assim, esperando, não sei, sabe? E então é complicado. E daí é onde muitas mães optam por ir para o empreendedorismo, né? Não, esse assunto é muito, muito polêmico e engraçado, André, que até quando a mulher está grávida com aquele barrigão, eles acham que a mulher está doente, mas a mulher não, a mulher está à disposição para trabalhar. As pessoas acham que a pessoa grávida é doente, que não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, muito pelo contrário. A gente tem vários exemplos de mães aí, no Brasil afora, que dão um show, assim, de tá grávida, tá fazendo as atividades domésticas e tudo mais. Então, de fato, é uma questão cultural que a gente ainda vive, infelizmente, né? A sociedade que a gente vive tem essa questão de preconceito em relação à grávida, à mãe, enfim. Vamos dar uma lida aqui nas observações para dar uma olhada para o pessoal. A Andressa, ela falou, as empresas do programa Empresa Cidadã já tem 180 dias de licença. Essa PEC é ridícula, só mais 40 dias. E a licença é de paternidade. Não, desculpa, é de parentalidade dos pais, pai e mãe. É verdade. A Beth Lima, as mulheres, numa grande parcela, ainda concentram a maior parte das responsabilidades da família, casa e filhos. A Dani Vergani, que deve ser, eu não sei se é a tua irmã, tua parente, eu que ainda não tenho filhos, 39 anos, em entrevista de emprego, me perguntaram quando eu pretenderia ter. É verdade. Opção home office seria o ideal. A Solga Liano, a tutoria remota. A Beth, mais uma vez, também é cultural, está enraizado, ver basicamente homens na política. É outro assunto que a gente já vai debater. Mas é basicamente isso. A dona Thaís, que é a minha mãe, diz que hoje ainda é assim, nos anos 80 éramos assediadas moralmente por ter 3 filhos e ter que sair para levar os filhos no médico. De fato, é muito triste, né? E isso era nos anos 80, e a gente vive ainda em 2020, a gente vive essa situação, né? Em boa parte. E só para finalizar essa parte, André, pode falar. Que o inverso também ocorre, né? Porque o meu marido como eu posso dizer, é participativo, né? E se ele faltava para ir a uma consulta, ou quando ele foi em todos os ultrassons e tal, ou quando minha filha estava doente, às vezes ele faltava ou ia levar ela no médico, ou nas consultas de pediatra, porque ele fazia questão de ir em todas, sempre fez. Também tinha o inverso, tipo assim, tá, mas e a tua mulher? Tá, mas não pode ser a tua mulher que vai levar? Sabe? Então ele também sofria, porque assim, onde já se viu o homem ficar com a filha doente, ou o homem levar a filha no pediatra, sabe? A gente está bem atrasado. Tá falhando um pouquinho. Acho que volta para o Wi-Fi. O meu tá falhando ou é o teu? Eu acho que é o teu. Será que é o meu? Pessoal, nos ajuda aí, porque eu tô te vendo travando. Eu não consigo me ver travar. Tem que ver se o pessoal ajuda aqui. Vamos ver. Hoje eu sofri bastante no meu trabalho com a NET. Eu tenho a NET, então agora eu botei no 4G. Vamos ver se o pessoal dá um feedback aí. Tá dizendo que sou eu. Não sei. Então, pois vou pegar agora. os outros dispositivos, mas a internet estava super boa. Tá, vou pois pegar os outros dispositivos aqui de casa, então tá. Vamos ver se é isso. Tranquilo, sem problema. Ó, coisa de mãe aqui, ó. Coloquei um brinco, acabei de ver que eu tô sem o outro. Meu marido tá desligando ali, vamos ver se vai melhorar. A Dani disse que já tá sem, né? A Dani disse que já deu uma melhorada. Tá. Não, até vamos, já para a gente encerrar essa questão da questão cultural que a gente vive, eu conversei aqui no Bate-Papo Bem, eu conversei com uma doutora, a Marina Vedusky, que ela é especializada em sexualidade.
E ela contou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que a mulher sempre foi vista como sexo frágil. Ai, a menina não pode isso. Ai, a menina não pode aquilo. O homem que tem que fazer não sei o quê. Não, não. Então, eu acho que vem lá também da questão da educação, da nossa cultura da mulher sexo frágil. Hoje a gente não vê mais isso na atitude, da proatividade da mulher. Tu acredita que tem muito a ver essa questão também dessa educação, da questão do sexo frágil, da cultura, do machismo também? E eu acho que quando a gente é criança, os tipos de competências que são incentivados para meninos e meninas são diferentes, né? Então, é como tu falou. Então, ao menino, sei lá, se incentiva desde brinquedos, livros, enfim, né? Outras coisas, e para as meninas se incentiva outras competências e outras habilidades, né? E aí os reflexos são até, né, os dias atuais. E é muito engraçado porque a minha filha, ela fez 2 anos hoje, né? E tem umas coisas que ela fala que eu fico pensando de onde ela tirou, tipo assim, a gente vai desenhar pipa. Aí eu desenho um menino soltando pipa. Aí eu pergunto, não pode ser a menina soltando pipa? Sabe? E às vezes eu falo, não, vou desenhar a menina soltando pipa. Por que o menino... Gente, ela tem 2 anos. Por que é o menino que solta pipa e a menina não, sabe? Então tem coisas que ela já percebe, que eu não sei, é de livro, é de brinquedo, porque televisão ela pouco assiste, começou a assistir só agora na pandemia, e ainda assim é bem pouco que ela assiste. Ela não tá indo para a escola, então eu fico me perguntando de onde ela tira essas conclusões, entendeu? É verdade. Não, a próprio futebol também, né? Hoje a gente vê aí a mulherada dominando a bola. A gente tem um exemplo aqui em Floripa, a Nath Pereira, que eu sou amigo dos pais dela, que são jornalistas, ela dá um maior exemplo, né, de que a mulher, desde criança, já pode, por que não, estar inserida em qualquer meio, seja futebol, seja qualquer coisa. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que gosta, o que ama. Não adianta, cada um nasce com um dom, e eu acho que isso é fundamental, né? Deixar aberto para as crianças de fazer o que gostarem. Por que não o menino fazer um balé? Isso aí eu acho que a pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Ela tem que ser feliz, na minha opinião. Exatamente, exatamente. Tem que ter esse livre poder de escolha aí que tu falou, acho que é super importante, né? Para tudo, né? Por exemplo, ali eu falei de amamentação, mas enfim, se a mulher também não quiser amamentar, é a escolha dela, né? Em todos os sentidos, né? Se ela quiser trabalhar 8 horas, 10 horas, enfim, né? Continuar trabalhando, ótimo, né? Cada umas pessoas são diferentes e enfim, para tudo. Eu acho que tem que prevalecer o que tu falou, é esse poder de livre escolha para tudo que tu quiser na tua vida, sem a gente ter que se colocar nessas caixinhas que às vezes a sociedade impõe pra gente, né? Esses padrões. É verdade, questão de padrão. A Beth Lima coloca, além do sexo forte, o homem era o cabeça do casal, para efeito de enquadramento na Receita Federal. Pode? Olha, não tem nem o que falar. Eu não tenho nem como pensar que o homem é o cabeça do casal, porque pelo menos no meu casamento a mulher é a cabeça do ponto, não tem essa. Mas, enfim. E se a gente parar para pensar, não é muito tempo atrás, não, né? Essas coisas não são não é um passado muito longe, não. É verdade. O André, agora a gente vai para um outro ponto, a gente já está aí faltando mais ou menos uns 20 minutos para encerrar 1 hora de live, que é a questão que eu acho que a gente tem que bater na tecla, que é a mulher na política. Eu sou um defensor pleno, né? A gente tem uns números que me preocupam muito, eu gosto de bater nessa tecla, eu até anotei aqui, eu peguei uma colinha para que a gente tenha embasamento do que a gente está falando, né? Segundo os dados, André, do cadastro eleitoral, são mais de 77 milhões de eleitoras em todo o Brasil, o que representa 52,5% do total de 147 milhões de eleitores. O Brasil fica o 154, né, a posição se refere à representação feminina.
foram analisados 174 países. Dos 513 deputados na Câmara Federal, 77 são mulheres. Aqui, já próximo da gente, Florianópolis, temos uma vereadora, Maria da Graça. Eu sempre lutei, sempre tentei incentivar as mulheres na política, e eu sempre falo num primeiro ponto que é muito importante: mulher não vota em mulher. O que tu acha disso, André? Tem muita coisa para mudar. Essa questão que tu falou que mulher não vota em mulher, eu acho que vem muito do... muitas mulheres, até então, votavam em quem o marido votava, né? Então, o homem da casa definia quem ia ser o voto da família inteira, né? Então, a mulher normalmente votava em quem o marido votava. Isso está mudando, né? Mas ainda falta muito. Então, eu acho que essa questão de não votar em mulher é por seguir o voto do marido, né? Eu acho que seria mais em relação a isso. Mas tem muita coisa para mudar. Como tu falou, aqui em Floripa, a nossa média nacional já é muito baixa, mas aqui em Floripa, então, a gente não chega a 5%, né? 22 homens e uma mulher. E aí eu acho que é um trabalho da sociedade inteira. Como a gente falou, não deveria ser uma luta só das mulheres, mas da sociedade como um todo, das instituições, uma luta dos partidos. Então, acho que depende de muita coisa. A nossa legislação não ajuda, porque a nossa legislação, ela fala em cotas de 30% para candidaturas femininas, mas não 30% das cadeiras eleitas, né? Então, se reserva 30% para candidaturas femininas, mas aí a gente tem estruturas partidárias que não incentivam, que não dão condições efetivas daquelas mulheres concorrerem, né? Terem chance de vencer. E por que se estabeleceu 30%, né? E aí, quando chega lá, chega com um número de 15%, ou como aqui em Floripa, 5%. E aí, essas mulheres, elas não têm peso, né? Por que o 30% da cota? Porque é a teoria da massa crítica que diz que tu tem que ter no mínimo 30% de presença para tu conseguir influenciar em algum processo decisório. Só que então deveria ser no mínimo 30% das cadeiras reservadas para as mulheres, não das candidaturas, né? E aí a gente tem candidaturas laranjas, partidos que não incentivam, né? Então, acho que é uma luta da sociedade inteira, tem que mudar muita coisa. Os partidos precisam mudar, né? Os partidos hoje, a legislação precisa mudar, porque deveria ter eleição. Quem ocupa os cargos de direção nos partidos são homens. Então, assim, mais mulheres na política significa menos homens. Então, tem todo aí uma estratégia por trás disso para não fazer as cotas funcionarem, e aí tem candidatura laranja, e aí é comprovado já, né? Teve aí denúncias e está sob investigação que hoje em dia tem um mínimo que tem que ser investido em candidaturas femininas, mas se é investido muitas vezes em candidaturas laranjas e essas mulheres devolvem esse valor, que aí vão para candidaturas masculinas. Então, assim, é muita coisa que ainda precisa mudar. E com, por exemplo, aqui em Florianópolis, 5% de representatividade, obviamente a gente não tem influência em nenhum processo decisório, 5%, né? E aí vai se perpetuando, né? Os homens vão se perpetuando, a gente está muito atrás de muitos países aqui da América Latina. Até a Arábia Saudita tem mais mulheres que a gente, né? E a gente tem exemplos aqui de México, Bolívia, Chile, que tem praticamente 50% mulheres e homens. E então a nossa luta está muito atrás. O Brasil é uma das piores democracias nesse sentido de representatividade feminina na política. É triste. E aí a gente vem também, além dessa estratégia que eu falei, né, econômica, né, de não dar condições para a mulher participar, tem também aí a violência política de gênero, que é um termo novo, mas é uma reação à participação das mulheres na política. Então tem ameaças, né? Desde divulgar também fotos íntimas, de tentar desqualificar essa mulher. Então, assim, ou, por exemplo, até a gente pode falar do caso Marielle, não vou entrar no mérito aqui, mas, por exemplo, que recado que isso passa para as mulheres que querem entrar na política, né? Claro que passa um receio, tu já não tem incentivo financeiro, né? Tu já não tem incentivo... Tem relatos de mulheres que, quando vão fazer campanha, sofrem muito assédio. O que tu vai me dar em troca do meu voto? Então, assim, é um ambiente muito hostil ainda e a gente precisa de muita conscientização e de legislação. Então, acho que os partidos, as instituições e a sociedade como um todo tem que se envolver para a gente conseguir mudar esse cenário, porque está muito ruim.
Vou falar dois pontos. O primeiro ponto é que muitas pessoas sempre falam, repetem a frase que eu repito, que tu repetes, que é no sentido, tem pouca mulher na política. Bom, se tem pouca mulher na política, muito provavelmente é porque as pessoas não votam. Então, às vezes, a gente tem uma cultura de ficar falando e não tomar atitude de fato, votar numa mulher. Um exemplo. Segundo ponto, aí eu digo por experiência, porque, né, trabalho no meio da política, sei como funciona, a questão do número, né, de mulheres. Infelizmente, Andréia, os partidos, não posso generalizar, mas 95%, ou seja, quase todos, eles olham a mulher como número, simplesmente como número. Eles não pensam na qualificação da mulher, no que ela pode agregar para a política. Então, eles buscam aos 45 do segundo tempo, os partidos, na sua grande maioria, mulheres para só fazerem número. Tu podes vir aqui, chama até parente pô, vem aqui, só deixa eu registrar o teu número para fechar um número de nominata para poder ter um partido com a candidatura de vereadores. Então, enquanto essa cultura é só botar número, e não pensar na mulher como agente na política, não vai mudar. Então, isso, infelizmente, o nosso país, principalmente o Brasil, é um país machista ainda. A política é um meio machista, digo porque trabalho no meio. Infelizmente, ainda mulher, lá em Brasília, quando eu tive a oportunidade de ir no Congresso Nacional, é vista como a mulher de sainha, com vestidinho não sei o quê, tem essa visão, não tem a visão de uma mulher profissional que está lá, né, se entregando, uma assessora que é estudada, tem muita gente qualificada profissionalmente, é formada, tem pós-graduação, e ela é vista ainda como um objeto. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade aqui, e como número. Enquanto não pensar no foco da mulher como agente política, a gente não vai mudar. Desculpa o desabafo, mas eu falo porque eu luto muito. Quando eu fui candidato a vereador em Florianópolis, eu batia muito, por mais que eu fosse candidato, eu queria que tivesse mulher dentro da política. Então, desculpa o desabafo, mas é isso mesmo. Isso só engrandece, né? Eu acho que a democracia é isso, a gente engrandece com pessoas diferentes e diversas, e não é só mulher, e aí tem várias outras minorias, né? Os negros, os índios, LGBTs. Eu acho que democracia é isso, é diversidade, né? E a gente só cresce com isso, com debate, com outro olhar, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu não era mãe, tinham atitudes que eu julgava, e a palavra é julgar mesmo, e que eu realmente não entendia. Nossa, uma mulher, ela vai sair do trabalho dela estável, com um bom salário para cuidar do filho. Tipo, isso é coisa do passado, sabe? E aí, quando eu me tornei mãe, que eu vivenciei aquilo, que minha cabeça mudou. Então, acho que quando a gente não vivencia alguma situação, como é que a gente vai decidir sobre ela? Então, como é que os homens vão decidir sobre a licença maternidade, vão decidir sobre o aborto, entendeu? Eles não passam por aquilo, por mais, outros se dedicam uma vida inteira a estudar aquilo e mesmo assim não vai ser a mesma coisa. Como é que brancos vão definir sobre, sei lá, a cota de negros, entendeu? A gente precisa desse outro olhar, né, dessas pessoas para elas saberem o que é melhor, para elas darem opinião delas, para elas fazerem parte, né, desses processos decisórios, né? Porque senão a democracia vai enfraquecendo, porque aí tu tem só um mesmo perfil de político que pensa parecido, né? E aí as coisas não mudam. E aí entra ano, sai ano, a coisa se repete e a gente não está satisfeito. Tu falasse num ponto que eu não tinha pensado mesmo. Falou, devia ter 30%, vamos dizer assim, né, de cadeira para mulher. E eu acho que infelizmente, tá? Eu acho que infelizmente esse deveria ser o caminho, para que quem sabe a gente consiga abrir esse espaço para que a mulher possa mostrar de fato que ela tem o seu espaço, a sua competência de estar lá no parlamento falando, legislando, mas mostrando o seu trabalho. Então, desde já, o pessoal que é de Florianópolis, principalmente, que está acompanhando, até os outros lugares, tem o pessoal de São Paulo aí acompanhando, mas que de fato apoiem, sim,
não precisa nem votar. Às vezes tu tem um amigo que é candidato homem, mas tu não fique cego na hora ali e achar que a mulher é só mais um número. Eu acho que tem que incentivar. Tem muita gente competente entrando na política e eu só dou apoio a esse espaço. E eu acredito que a gente vai ter uma renovação legal como vereador, não só de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil. Mas a mulher tem que ser uma agente, né? Não somente número, como eu volto a falar. E aí, muitas vezes, quando a mulher é eleita e ela é uma minoria, né? O que acontece? Colocam ela lá na comissão da mulher. E aí, não, ela quer debater orçamento, ela quer falar sobre saúde, ela quer falar sobre educação, entendeu? Só que daí não dão espaço, né? Esse espaço não é aberto. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que não é só no legislativo, né? O legislativo é eleição, mas o executivo, né? Quantas secretarias aí a gente, Florianópolis tem? Se não me engano, 25. Quantas secretárias mulheres a gente tem no executivo? Eu acho que 4. Da assistência social, que normalmente é mulher, né? Do continente, e tem mais 2 agora que eu não me recordo quais são. Então, assim... da prefeitura, né? Não me vem agora na cabeça. Então, assim, será que também não seria interessante uma lei que estabelecesse isso? Porque são cargos comissionados. E aí, será que, né, dessas 15 secretarias, será que a gente só tem 4 mulheres para ocupar e o resto tem que ser homem, sabe? Então, assim, é toda uma estrutura que vai se perpetuando isso e que é muito difícil de a gente entrar e conseguir... É cultural, é estrutural, né? Então, realmente, a gente precisa de políticas públicas afirmativas, né? A gente precisa de um envolvimento da sociedade, como tu está fazendo agora, de abrir esse espaço, de falar sobre isso, ainda mais sendo homem, e desse engajamento da sociedade, das instituições, dos partidos políticos e de legislação, né? É um movimento que tem que ser conjunto. Sim. E achas mesmo, estava falando em política pública, que de fato tem que ter uma maior efetividade em relação às políticas públicas voltadas, principalmente no segmento da mulher? Como? Não, estou te perguntando se tu acha que tem que ter mais políticas públicas de fato para esse incentivo, seja alguns programas, sejam, enfim, atividades voltadas a esse engajamento da mulher? Uhum. Eu sei que tem defensorias públicas estaduais aqui no Brasil, de alguns estados que já criaram um observatório exclusivo para discutir e fiscalizar a violência política de gênero, que é uma coisa que vem acontecendo muito, que realmente é uma estratégia para afastar as mulheres da política, né? Então, assim, criam perfis falsos, vão divulgar conversas tuas, fotos íntimas tuas, vai ter ameaça, vão criar hashtags para, sei lá, te difamar, enfim, né? Então, acho que desde coibir esse tipo de violência, né, conscientizar, e eu acho que tem que ter mais lei mesmo que fale em relação a cotas, porque essa lei efetivamente não está funcionando, a gente vê se comparado com outros países vizinhos nossos, né, que estão muito à frente que a gente, ou uma fiscalização maior também, né, em relação aos partidos, às candidaturas laranjas, ou aos partidos que não investem o mínimo, que é 30% também para candidaturas femininas. Mas eu acho que começaria ainda, eu acho, pelos partidos, sabe? Eu acho que os partidos aí, eles têm grande culpa nisso, porque realmente eles perpetuam os mesmos e parece que eles realmente não têm interesse, né? Eu não vou generalizar, mas assim, a maioria deles não tem interesse em que as mulheres ocupem esses espaços. É verdade. De fato, a gente tem que lutar muito e eu acho que a gente não pode desanimar. Eu acho que a gente tem aí um grande compromisso, né, de estar lutando por essa causa. Mas, André, a gente já está finalizando a nossa conversa, está chegando a 1 hora de live. Eu quero mais uma vez te agradecer por aceitar esse convite. Foi muito bom te ouvir uma voz levantando uma bandeira, né, incentivar as mulheres de Florianópolis a empreender, né, a buscar o seu espaço no mercado de trabalho, não só na questão do trabalho, do mercado de trabalho no privado, mas na política também, né, como agente, como transformador de uma sociedade que a gente precisa mostrar que vocês merecem, são guerreiros e eu, dependendo de mim, vai ter um grande apoio aí da mulher na política, empreendendo, porque
a mulherada faz a diferença nessa sociedade, né? E como diz o outro, sem elas a gente não seria nada. Muito obrigado, Andréia, e boa sorte aí nos teus compromissos profissionais, enfim, estamos na torcida. Renan, obrigada mais uma vez por esse espaço. Eu adorei mesmo o teu convite, porque eu te admiro, porque tu é uma pessoa realmente do bem, como eu falei. É uma pessoa humana, de um coração gigante, né? E é tão bom a gente ser lembrado por pessoas assim e ter por perto pessoas assim. Então, agradeço o espaço, né? Admiro mais uma vez abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre as mulheres, sobre o poder da mulher. E só tenho a agradecer. Obrigada, foi maravilhoso, adorei. Obrigada para todo mundo que estava aí e uma boa noite. Eu queria ler aqui, o pessoal está dando um abraço aqui. Parabéns, excelente tema da Thaís, muito bom, a Terezinha. A Mulheres que Fazem Sampa, legal, parabéns, adorei, ambos muito competentes, obrigado. Força Mulheres, muito bom, a Tamires também. Galera, muito obrigado aí, eu sei que não é fácil ficar 1 hora acompanhando live, a gente tem muita live acontecendo, mas a gente tem que botar, assim, o espaço para a gente discutir, debater, porque assim a gente cresce, né? Sendo democrático, abrindo espaço para que todo mundo tenha espaço para falar de coisas positivas, produtivas. Esse é o intuito aqui do canal Bate-Papo do Bem. Tudo de bom e parabéns para a pequena, né? Muita saúde para ela, um abraço para o esposo também. Obrigada, Renan. Tudo de bom. Beijo, um abraço para tua família também. Valeu, querida. Tchau. Tchau.